Daremos início agora ao conteúdo sobre átomos e elementos químicos. Esse assunto está no livro de vocês, na página 94 até a página 101. Átomos e elementos químicos. Os principais padrões utilizados na química estabelecem que cada elemento químico é representado por símbolos, formado por uma ou duas letras, sempre com a inicial maiúscula. Aqui nós temos esse quadrado que representa alguns elementos químicos. Por exemplo, temos o hidrogênio, o símbolo do hidrogênio é H, o elemento químico carbono e o símbolo C, elemento químico cálcio com o símbolo Ca, o oxigênio com o símbolo O e o elemento químico ouro com o símbolo AU e o elemento químico prata com o símbolo Ag. E o elemento químico, o que é? É um conjunto de átomos que tem as mesmas propriedades físicas e químicas. Moléculas, elas são formadas pela ligação entre dois ou mais átomos do mesmo elemento ou de elementos químicos distintos. O número atômico e o número de massa. Número atômico é representado pela letra Z. E o número de prótons pela letra P, presente nos átomos de um determinado elemento químico. Portanto, o número atômico é igual ao número de prótons. Z igual a P, que é o número atômico igual ao número de prótons. No número de massa é representado pela letra A, que é a somatória das quantidades de prótons, representado pela letra P, mas os nêutrons representados pela letra N. Então, a massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Um elemento químico, ele deve ser representado de acordo com essa notação. Exemplo aqui, ele precisa ter o símbolo, o número de massa e o número atômico. Então, todo elemento químico, ele vai ser representado de acordo com essa notação. Temos aqui dois átomos, átomo A e átomo B. Átomo A, temos massa 44 e átomo B, massa 44. Já o número atômico do átomo A é 21 e do átomo B é 19. E os elétrons do átomo A é 21 e do átomo B é 19. E os prótons, átomo A 21 e átomo D 19. E os nêutrons, ele se dá com 23 no átomo A e no átomo B 25, certo? Então, íons. A eletrosfera não é tão estável quanto o núcleo, podendo perder ou receber elétrons. Quando isso ocorre, o átomo ele fica eletricamente carregado e passa a ser chamado de íon. Então, existe dois tipos de íons: os de cargas elétricas positivas e os de cargas elétricas negativas. Esses íons, quando ele tem carga
positiva, eles são chamados de cátions. Os íons que possuem carga negativa, eles são chamados de ânions. Então, íons positivos são os cátions, íons negativos são os ânions. Então, a tabela periódica dos elementos, ela vai ser dividida em metais, não metais e gases nobres. E a tabela periódica, ela tem uma organização de seus elementos químicos em grupos, colunas, períodos e linhas, nos quais os elementos de um mesmo grupo apresentam propriedades semelhantes. Essas variam de forma gradativa ao longo de cada período. O hidrogênio, temos aí representado pela letra H, é o único elemento químico que não é classificado em grupo. E aí, nós temos aí o grupo 1, grupo 2, grupo 17 e grupo 18. No grupo 1, é o dos metais alcalinos, são os metais com baixa dureza e temperaturas de fusão e ebulição menores que a maioria dos metais. O grupo 2 é o grupo dos metais alcalinoterosos. São mais duros e com temperatura de fusão e ebulição maiores que os metais alcalinos. No grupo 17 vai ser o grupo dos halogênios, termos que significa geradores de sal. Essa expressão se faz referência ao fato desses elementos químicos serem abundantes com sal marinho. E o grupo 18, que é o grupo dos gases nobres, esses elementos, eles são pouco abundantes na Terra e formam substâncias simples que dificilmente essas substâncias vão reagir com outras. E é isso aí. Até a próxima.